E aí, galerinha, estamos aqui hoje para uma aula de literatura, né? Nosso conteúdo hoje é sobre o trovadorismo, um movimento muito importante, né? Que foi muito importante dentro de toda a literatura. O porquê disso, né? Nós vamos ver no decorrer das explicações, tá bom? Então aqui estão alguns pontos, né, relacionados ao nosso assunto, o trovadorismo, e vamos desenrolar a aula nas explicações desses pontos. Primeiro ponto, o trovadorismo ele surgiu na Europa, né, entre os séculos XI e o século XII. Então, né, aqui analisando esse século, nós já conseguimos enxergar que o trovadorismo ele foi um movimento literário bem antigo, né? Por isso, consideramos aqui, como o segundo ponto mostra, que ele foi um movimento pioneiro. Significa dizer que o trovadorismo foi um movimento pioneiro. Ele foi um movimento, né, que deu abertura para que surgissem os outros movimentos literários que nós conhecemos hoje, como o romantismo, o realismo, o surrealismo, tá bom? Então, esses outros movimentos literários existem hoje por conta do trovadorismo que abriu as portas para que esses outros tipos de movimentos literários pudessem surgir. Então, as obras criadas durante o trovadorismo eram chamadas de cantigas. E essas cantigas, elas se dividiam em cantigas líricas e cantigas satíricas. Então, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que são essas cantigas líricas e o que são essas cantigas satíricas. Então, vamos lá aqui. E como é que essas cantigas eram apresentadas para o público, tá bom? Elas eram apresentadas com a utilização de instrumentos musicais, a flauta, a viola e até mesmo a lira. Então, elas não eram publicadas em livros? Não. Por quê? Vamos lá. O trovadorismo, ele aconteceu o quê? No século XI, né? Entre o século XI e o século XII. Nessa época, estávamos ainda, né, a Idade Média. Na Idade Média, ainda não havia a cultura do livro. Ou seja, na Idade Média, o livro impresso, né, o que nós conhecemos hoje, ainda não existia. A maior parte do pessoal da Idade Média eram analfabetos. Então, eles não tinham conhecimento de livros, nem sabiam ler. Por isso, as cantigas, né, as obras criadas pelos trovadores, eram apresentadas em forma de canto. Ou seja, eles viajavam de cidade em cidade e faziam essas apresentações com seus instrumentos musicais, tá bom? O nome dado à pessoa que era responsável por compor essa cantiga, né, o compositor, era trovador. E o nome dado à pessoa que acompanhava o compositor e tocava para que ele recitasse suas cantigas é chamado de menestrel, tá bom? Então, qual era o conteúdo utilizado para a criação dessas cantigas? Quais eram os elementos, o que é que eles privilegiavam nessas criações, gente? Então, aqui, ó, o amor, tá bom? Como sempre, né, o amor é a matéria-prima para a criação dessas artes, né, literárias. Então, aqui, o amor era a matéria-prima disso. Tanto que existe uma palavra, né, que na época, que na Idade Média, era chamada de coita, que deu origem à palavra coitado. Ou seja, a pessoa que sofria por amor era chamado de coitado. Então, ele utilizava esse sofrimento para criar algumas de suas cantigas. As cantigas, elas se dividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. Lembram que eu falei aqui em cantigas líricas e satíricas? As cantigas líricas, elas são definidas por cantigas de amor e cantigas de amigo. São as cantigas líricas. Por que cantigas líricas? Lírico vem de lirismo, né, que significa melodia ou sentimento, musicalidade. Então, por isso que as cantigas de amor e as cantigas de amigo são consideradas líricas. Bora lá.
O que continha nessas cantigas de amor? Nas cantigas de amor, o eu lírico, né, ele expressava o seu amor rejeitado, né, pela amada. Então, a voz do eu lírico aqui, nas cantigas de amor, era uma voz masculina, e essa cantiga de amor, ela era responsável por fazer essa exposição como se diz, maltrato amoroso, ou seja, a pessoa que estava sofrendo por alguém. As cantigas de amigo, embora fossem escritas por homens, né, a voz que aparece na cantiga, o eu lírico, é feminino, e nas cantigas de amigo, a mulher, ela busca um meio de se confessar ou de expressar para alguém o que ela está sentindo, tá bom? Então ela procura sua mãe, sua amiga ou algum pastor. Então ela faz essa confissão dos seus sentimentos. Por isso, cantigas de amigo. E as cantigas satíricas, elas vão se dividir em cantigas de maldizer e cantigas de escárnio. O que significa cantigas de maldizer? Quando alguém queria falar mal de uma pessoa, tá bom? Ela compunha, né, essa cantiga falando mal dessa pessoa com palavras de baixo calão, e só que nas cantigas de maldizer ela não se referia a quem ela estava dizendo, tá bom? Ela não citava o nome da pessoa para quem ela escreveu. Então era um tipo de cantiga anônima. Já na cantiga de escárnio, o autor da cantiga, a finalidade dessa cantiga era a mesma finalidade da cantiga de maldizer, só que na cantiga de escárnio, o autor, o trovador, ele dizia para quem ele estava escrevendo. Então, ele citava o nome da pessoa para quem ele desejava recitar essa cantiga, tá bom, gente? Então, ficava bem claro quem era a pessoa que ele estava de mal. Então, gente, aqui a gente viu hoje algumas características, né? Uma introdução ao trovadorismo. Vimos aqui quando surgiu, descobrimos que ele é um movimento que originou os outros movimentos literários. Vimos como as suas cantigas se dividem, né, que são líricas e satíricas. E as cantigas aqui de amor, amigo, maldizer e escárnio informaram para a gente o conteúdo que elas traziam, né, o que é que cada cantiga dizia, qual a função de cada uma. Então, nossa aula sobre o trovadorismo por hoje foi isso aqui. Espero que vocês tenham absorvido informações sobre o conteúdo, que tenham aprendido, tá? E por hoje ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!